Salve Maria, sempre virgem. Aqui é o... Qual é a igreja verdadeira? Descubra agora. Com quem? Com Lucas Banzoli. A verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Pelo magistério. Mais leve, mais tranquilo, mais fácil, que é sobre qual a única igreja verdadeira, né? Então, vamos tratar um tema bem fácil aqui, né? Mas brincadeiras à parte, a gente vai falar hoje sobre o significado da igreja, que é baseado em um artigo que eu escrevi em resposta ao Dave Armstrong, que ele escreveu. Não é baseado na escritura, é no artigo do doutor. Visão do doutor. Mas vamos lá, né? Eu pensei que era na Bíblia. Artigos contra a minha pessoa, e aí eu tô nessa maratona de artigos respondendo ele, e um dos artigos é justamente sobre esse tema, né, explicando 1 Timóteo 3,15, né, contexto que ele gosta de usar muito, né, como todos os apologistas católicos, e a gente vai falar sobre qual o significado de igreja. A questão é a seguinte: qual seria essa igreja que Paulo diz que é a coluna e sustentáculo da verdade, de acordo com algumas traduções, ou a igreja sobre a qual, né, a gente vai ver lá em Mateus 16,18, né, sobre esta pedra a edificaria a minha igreja, né, se essa igreja realmente, não importa se ela edificava sobre Pedro, sobre Jesus, sobre a confissão de Pedro, mas o que seria essa igreja à luz da Bíblia, né? E aí a gente vai chegar à conclusão, né, de qual é essa tal igreja verdadeira, né? Fica escutando esse vídeo até o final para ver se a sua igreja aparece aqui nesse vídeo, né? Eu espero que, se eu não falar que é a sua igreja, você não fique zangado comigo, continue assistindo meus vídeos. Bom, vamos lá para o Catecismo Católico, que está lá no parágrafo 846, ele vai dizer o seguinte: por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Ou seja, ele está aqui claramente dizendo que que a Igreja de Cristo é unicamente a Igreja Católica, que se você não for católico, você está lascado, você vai para o inferno, pelo menos se você souber, né, que a Igreja Católica foi fundada por Cristo, e que é uma instituição, logicamente a instituição deles, né? Aqui é a forma que o Catecismo Católico define. Outro parágrafo vai dizer exatamente o seguinte: a igreja, a casa de Deus, é o lugar próprio para a oração litúrgica da comunidade e paroquial. Aí vai falar que é o lugar apropriado da oração na presença real de Cristo, o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, né? E aí um lugar favorável e importante para a verdadeira oração. Então a gente vai ver aqui que o próprio Catecismo Católico ele vai definir a igreja. Vamos dar uma pausa aqui, porque é por etapa. Interessante, Cristo ele fundou uma igreja. Que igreja? Para você chegar à salvação, à verdade. Tanto que Atos Apóstolos 2,42, juntava outros para o caminho da salvação. Por quê? Se tornava membro dessa igreja. Que tem uma doutrina. Atos Apóstolos 2,42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Atos Apóstolos 2, os apóstolos que ele escolheu ali, desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública. Que Cristo fundou e gerou na cruz. Então, se você desprezar essa igreja, negar, claro que você está fora da salvação. Porque Cristo ele fundou uma só igreja para você chegar até a salvação. Mas como eu chego através a salvação através dessa igreja? A quem eles foi confiado. Tem um magistério, 1 Timóteo 3,15, que é a coluna que sustenta toda a verdade, que está sobre essa doutrina. Que tem um pastor e a quem foi revelada a profecia de ligar e desligar. Simples entender isso. Tanto que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta por pedra diante do próprio Cristo. Então, fundamento dos apóstolos, Gálatas 2,9, os apóstolos são as colunas que sustentam essa verdade. Como você vai negar essa verdade e ficar com a verdade fundamento de homens? Divisões será destruída, Mateus 12,25. Será dispersa. Então, Cristo ele fundou uma só igreja para você não caminhar fora da verdade, para você amar cada vez mais essa esposa, essa igreja mística e ir para a verdade, para chegar, em Hebreus 12,22, à perfeição. As almas do justo que chegaram à perfeição. Então, voltando no vídeo aqui, é simples, pô. Não tem como negar. E se você negar essa verdade bíblica, você está negando a revelação, pô. Salvífica de Cristo, fundada a igreja lá na cruz, pô. Gerada lá na cruz. Olha só que interessante. Baixa mais, nego. Mateus 16, ó. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então já tem uma revelação. A igreja
já está profetizado no Velho Testamento, meu querido. Olha só que interessante. Vem revelação de Deus. Você está declinindo, distorcendo a revelação do próprio Deus, cara. Com essa apologeta sua aí, com essas distorções. Qual é a igreja verdadeira? Meu irmão, a primeira igreja protestante que surgiu em 1517. Já tinha uma igreja, já tinha pastoreio. Olha só, ainda vai mais além, ó. Olha só, Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. A revelação, por quê? Não foi da carne, não foi revelação de homens, de carne e sangue. O fundamento de vocês são revelações, fundamentos de homens, de carne e sangue. Mas a revelação aqui da igreja não vem de homens. Você tem noção da dimensão e a heresia que você está pregando? Doutor Lucas Branzoli, Rafael Pablo, Rodrigo Silva, essas doutores aí e seus seguidores. Aqui, ó. Olha só. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O cursinho ali já definiu. Fora da igreja, tá no catecismo, como você citou aí no começo, fora da igreja católica não pode ser salvo. Que a verdade foi confiada, porque tem a chave de ligar. Se você se revolta contra essa igreja, se você denigra essa igreja, você está sendo desligado dessa igreja, como Simão Mago foi desligado ali. Atos, versículo 8, 20. Olha só que interessante. Os pessoal tá essa confusão ainda. Olha só, Mateus 16, 13. Ó. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou ao seu discípulo: não dizer o povo quem é o filho do homem? Respondeu: uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro uns profetas. Disse Jesus: e vós, quem dizer que eu sou? Os caras estão nessa confusão ainda. Se você for pegar outro doutor, por exemplo, luterano, vai ter outra revelação, vai ter outra interpretação. Se você for pegar um doutor como Rodrigo Silva, já vai ter outra interpretação. Se você for pegar outro doutor que se denomina doutor Rafael Pablo, já vai ter outra visão. Se você for pegar um doutor teólogo, historiador, sebreano, vai ter outra visão. A igreja é uma só visão. Por quê? Essa igreja aqui, meu irmão, porque ela é coluna sustentável da verdade, porque ela tem a chave de ligar e desligar. Porque ela é coluna sustentável da verdade, porque foi edificado sobre os apóstolos. Porque essa igreja é coluna sustentável da verdade, porque tem cabeça a pedra de ângulo que é Cristo, Efésios 2:20. Por isso que Paulo fala ali em 1 Timóteo, (3:15), ó. Tá dando instrução, seu filho na fé, São Timóteo. Quem é São Timóteo? Católico. Quem é Paulo? Católico. Aqui, ó. Se você for ler todinho, você vai entender. 1 Timóteo 3:1, ó. A função eclesiástica, ó. 14, ó. Essas coisas te escrevo, mas espero ir visitar, ter muito em breve Todavia, se eu tardar, ó, se eu for para o erro, se eu for para o engano, se eu for para as divisões, se eu me apostatar da fé, se eu for pregar outro Jesus diferente, se eu denegrir a igreja, Paulo, ele perseguia a igreja, meu irmão. O coluna sustentável da verdade. Atos Apóstolos 2:4, perseguia de morte essa doutrina aqui do 3 Apóstolos 42. Olha só, a instrução que Paulo está dando ali a comunidade de São Timóteo, filho na fé de Paulo, discípulo de Paulo, convertido por Paulo e por aí vai, ó. Tá dando a instrução, a função eclesiástica. Olha só que interessante. E aos diáconos, ó. 1 Timóteo 3:12, ó. Os diáconos não sejam casados, não uma vez, e saiba governar os filhos e a casa, ó. Timóteo 3:1. Eis uma coisa certa que
expira ao episcopado. Saibai que esta desejam uma função sublime, porque os bispos têm o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sobrio, prudente e regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Olha só, pô. Aí vem 1 Timóteo 3,15. Todavia, se eu tardar, quero que saiba como deve portar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. As divisões, fundamento de homens, revelações de homens, doutrinas de homens, não é a coluna sustentáculo da verdade. Por isso, cresna nuna sala, e fora da igreja católica não tem salvação. Porque são divisões. É incrível, Lucas Bonzoli tentando provar na escritura a verdadeira igreja católica. Ou a verdadeira igreja, né? Bíblia, querido, ó, escritura. Simples entender isso. Essa é a primeira resposta a esse vídeo, que vai ter mais, porque eu não estou tendo muito tempo agora, eu mudei de horário, estou trabalhando de manhã, chego lá de noite, acordei 5 horas da manhã, estou fazendo vídeo para a honra e glória do magistério, para desmascarar esses mentirosos, esses impostores da fé, que se apostataram da coluna sustentáculo da verdade. Salve Maria, sou missionário São Roberto.